O futebol é o esporte mais imprevisível do mundo. Mas existe uma imprevisibilidade que nenhum torcedor quer ver. Não é uma derrota inesperada, não é uma zebra histórica. É o momento em que um jogador cai. E você percebe, pelo jeito que ele cai, que aquilo vai demorar. Ou que aquilo pode nunca passar. Hoje a gente vai falar de 11 lesões que não foram apenas acidentes de jogo. Foram momentos que mudaram carreiras, mudaram Copas do Mundo, mudaram a história do futebol. 11 histórias onde o talento não foi suficiente para vencer o corpo. Existem duas histórias de lesão na vida de Ronaldo Fenômeno. A primeira é de 1998, véspera da final da Copa do Mundo, França contra Brasil. Horas antes do jogo, Ronaldo sofreu convulsões no hotel da seleção. Foi levado ao hospital. O nome dele sumiu da escalação oficial divulgada pela FIFA e voltou minutos depois. Ninguém explicou direito o que aconteceu. Ronaldo entrou em campo claramente fora de condições. O Brasil perdeu por 3-0. O mistério das convulsões de Ronaldo nunca foi completamente resolvido. Ele próprio falou pouco sobre isso ao longo dos anos. O episódio ficou como uma das maiores interrogações da história das Copas. A segunda história começa em novembro de 1999. Ronaldo rompeu o tendão patelar do joelho direito num jogo pelo Inter de Milão. Saiu de maca. Os médicos disseram que ele precisaria de meses de recuperação. Voltou em fevereiro de 2000. Entrou em campo e rompeu o tendão novamente no primeiro jogo. 2 anos parado. Operações. Incertezas. A maioria dos especialistas disse que Ronaldo não voltaria a ser o que era. Em 2002, foi artilheiro da Copa do Mundo. 2 histórias de lesão. 2 Ronaldos diferentes. A maior história de superação do futebol e o maior mistério da história das Copas. Tudo na mesma carreira. Marco van Basten tinha 28 anos. Era o melhor jogador do mundo. Havia vencido 3 bolas de ouro. Havia marcado um dos gols mais bonitos da história da Eurocopa em 1988. Uma meia-voleio impossível que entrou no ângulo contra a União Soviética. Em 1993, uma lesão no tornozelo direito, antiga, mal curada, que havia voltado várias vezes, tornou-se irreversível. Os médicos tentaram. Van Basten tentou. Em agosto de 1995, aos 30 anos, anunciou a aposentadoria. Não havia jogado uma partida desde maio de 1993. 2 anos tentando voltar. 2 anos de cirurgias e esperança. 2 anos que terminaram com um comunicado oficial e silêncio. Van Basten nunca jogou uma Copa do Mundo depois de 1990. Nunca mais entrou em campo profissionalmente. O tornozelo levou tudo. Um dos maiores jogadores da história do futebol aposentou aos 30 anos por causa de um tornozelo. O futebol não costuma avisar quando vai tirar algo de você. Ele simplesmente tira. Em 2008, Alexandre Pato tinha 18 anos e estava no Milan. Era chamado de o novo Ronaldo Fenômeno. Rápido, técnico, potente. Estreou no campeonato italiano e marcou logo nos primeiros minutos. O mundo do futebol olhou e disse: esse vai ser o próximo. E então, o joelho disse não. A primeira lesão veio em 2009. Depois vieram outras, e outras, e outras. Ao longo de 10 anos de carreira, Pato sofreu mais de 15 lesões musculares e articulares. Nunca conseguiu encadear mais de alguns meses sem interrupção. No Brasil, jogou pelo Corinthians, pelo São Paulo. Fora, tentou a Premier League, tentou a China, tentou o Chelsea. Em nenhum lugar conseguiu ser o que prometia ser. A última imagem de Pato no futebol de alto nível não é um gol, é uma maca. Alexandre Pato foi o herdeiro que o futebol nunca deixou herdar. O corpo chegou na frente do talento e fechou a porta. Em 2010, Jack Wilshere tinha 18 anos e era o maior talento da geração inglesa, meio-campista do Arsenal, técnico inteligente com visão de jogo rara para a idade. Arsène Wenger dizia que ele seria o melhor jogador inglês da história. Em 2011, fraturou o tornozelo. Ficou 1 ano fora. Voltou. Jogou bem. E então vieram mais lesões. Tornozelo de novo. Fíbula, costela, joelho, uma sequência que parecia não ter fim. Ao longo de uma carreira que deveria ter sido magnífica, Wilshere disputou menos de 200 jogos profissionais.
Para uma comparação, jogadores mediocres da Premier League chegam facilmente a 400 partidas. Wilshere chegou à aposentadoria aos 30 anos, com um currículo de lesões e um portfólio de jogadas que lembravam o que poderia ter sido. A Inglaterra esperou por uma geração inteira por um meio-campista criativo de nível mundial. Wilshere chegou perto. O corpo não deixou. Wenger disse que Wilshere seria o melhor jogador inglês da história. O tornozelo achou que não. Kaká ganhou a Bola de Ouro em 2007. Era o melhor jogador do mundo. Havia conduzido o Milan ao título da Champions League naquele ano com uma campanha individual extraordinária. O Real Madrid pagou 65 milhões de euros por ele em 2009, o maior valor da história do futebol na época. E então o joelho começou a falar mais alto. Problemas crônicos no joelho direito, uma condropatia que foi se agravando ao longo dos anos, tiraram Kaká progressivamente do nível que havia atingido. No Real Madrid, nunca foi o mesmo. Lesões interrompiam temporadas inteiras. Os momentos de qualidade existiam, mas eram ilhas num mar de ausências. Voltou ao Milan em 2013. Tentou na MLS, no Orlando City. A carreira foi se apagando gradualmente, como uma vela que queima até o fim, mas nunca mais teve a mesma chama. Kaká foi campeão do mundo, campeão da Champions, melhor jogador do planeta. E ainda assim, o joelho foi mais forte. Kaká com 2 joelhos saudáveis por uma década seria possivelmente o maior jogador da história. Mas o futebol não funciona no condicional. 23 de fevereiro de 2008. Arsenal contra Birmingham City, Eduardo da Silva recebeu uma entrada do zagueiro Martin Taylor. O que aconteceu a seguir foi uma das imagens mais perturbadoras já vistas num campo de futebol. A fíbula de Eduardo fraturou de forma exposta. A fratura foi visível. Jogadores dos 2 times viraram o rosto. O goleiro do Arsenal chorou ainda dentro de campo. Martin Taylor foi expulso. Depois se desculpou publicamente. Disse que não foi intencional. Eduardo ficou 11 meses fora. Voltou, tentou reconstruir a carreira, marcou gols importantes pelo Arsenal, mas nunca mais foi o mesmo jogador que havia chegado à Inglaterra como uma das maiores promessas do futebol croata. A entrada de Taylor durou 2 segundos. As consequências duraram o resto da carreira. Há lesões que mudam um jogador tecnicamente, e há lesões que mudam um jogador por dentro. A de Eduardo foi as 2 coisas ao mesmo tempo. Em 2010, Ganso e Neymar eram os 2 maiores talentos do futebol brasileiro. Jogavam juntos no Santos, eram comparados a Pelé e Coutinho. O mundo do futebol olhava para aquela dupla e via o futuro da seleção brasileira. Ganso era diferente, não era explosivo, não era veloz, não driblava 5 jogadores por partida, mas enxergava o jogo alguns segundos antes dos outros. Então veio o joelho. Em agosto de 2010, durante uma partida contra o Grêmio, Ganso rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão exigiu cirurgia e meses de recuperação. Voltou aos gramados. Mas em 2011, sofreu uma nova lesão séria no mesmo joelho. A partir dali, algo mudou. A visão de jogo continuava lá. O passe continuava lá. O talento continuava lá. Mas o corpo já não acompanhava a mente. Passou por Santos, São Paulo, Sevilha, Amiens, Fluminense. Em todos os lugares surgiam lampejos daquele jogador que parecia destinado a dominar o futebol mundial. Mas apenas lampejos. Enquanto Neymar foi para Barcelona, PSG e se tornou uma das maiores estrelas da sua geração, Ganso passou a conviver com a pergunta que acompanha tantos talentos interrompidos. E se a mesma dupla? O mesmo ponto de partida, o mesmo futuro prometido, mas um ligamento cruzado mudou tudo. Ganso não perdeu o talento. Perdeu apenas o corpo que permitia mostrar ao mundo o tamanho dele. Abou Diaby entrou para o Arsenal em 2006. Tinha 20 anos, era meio-campista francês, fisicamente imponente, quase 1,90, técnico e poderoso ao mesmo tempo. Wenger dizia que ele poderia ser o melhor jogador da Premier League. Em abril de 2006, numa das primeiras partidas pela Premier League, sofreu uma entrada brutal de um jogador do Sunderland, que fraturou o tornozelo.
Aquela fratura nunca cicatrizou completamente. Nos 9 anos seguintes no Arsenal, Abou Diaby disputou apenas 124 partidas, uma média de menos de 14 jogos por temporada. Cada vez que voltava, uma nova lesão interrompia tudo. Joelho, tornozelo, panturrilha, coxa. O corpo de Diaby parecia ter decidido não cooperar. Em 2015, o Arsenal rescindiu o contrato. Diaby tentou continuar em clubes menores, sem sucesso. Aposentou-se aos 30 anos com uma carreira que existiu mais no papel do que em campo. Há jogadores que constroem a carreira jogo a jogo. Diaby construiu a sua lesão a lesão, e ao final não havia quase nada para mostrar. Giuseppe Rossi nasceu nos Estados Unidos, filho de italianos, e escolheu jogar pela Azzurri. No Villarreal, entre 2011 e 2012, estava entre os melhores atacantes da Europa. Rápido, técnico, artilheiro nato. E então o joelho esquerdo cedeu. Ruptura do ligamento cruzado anterior. 8 meses de recuperação. Voltou. Rompeu o mesmo ligamento novamente. Voltou de novo. Rompeu o menisco. Em 3 anos, Giuseppe Rossi passou por 4 cirurgias no mesmo joelho. Tentou voltar pela Fiorentina, pela Levante, pelo Genoa. O nível foi caindo a cada retorno. O corpo simplesmente não conseguia mais ser o que havia sido. Aposentou-se em 2019, aos 32 anos, depois de uma carreira que deveria ter sido muito maior. O joelho esquerdo de Giuseppe Rossi sofreu 4 cirurgias. 4 vezes que o futebol disse talvez, e 4 vezes que o corpo disse não. Michael Owen tinha 18 anos quando marcou aquele gol contra a Argentina na Copa de 1998. Partiu da sua metade de campo, passou por 3 argentinos e chutou no canto. O mundo inteiro viu aquele gol e pensou: esse menino vai dominar o futebol por uma geração. Owen era extraordinariamente rápido, uma velocidade que poucos jogadores da história do futebol tiveram, e foi exatamente essa velocidade que destruiu a sua carreira. A musculatura posterior da coxa, o músculo isquiotibial, não aguentava o ritmo que Owen impunha ao próprio corpo. As rupturas vieram repetidamente. Na Copa de 2006, lesionou o joelho no primeiro jogo da Inglaterra, contra a Suécia. Ficou fora pelo resto do torneio e nunca mais foi o mesmo depois disso. Aposentou-se aos 33 anos, vencedor da Bola de Ouro em 2001, artilheiro de Liverpool e Real Madrid, campeão inglês, mas a carreira foi muito menor do que o talento prometia. Owen corria mais rápido do que qualquer jogador da sua geração. O problema é que o corpo não foi feito para correr assim por muito tempo. Em julho de 2014, Neymar saiu de campo carregado numa maca. Fratura na vértebra lombar. Entrada de Zúñiga nas quartas de final contra a Colômbia. O Brasil ficou sem o seu melhor jogador para a semifinal. O resultado foi 7-1. Você já conhece essa história. Mas a lesão de 2014 não foi a única, e não foi a pior. Em 2023, Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, jogando pela seleção brasileira. Ficou praticamente 1 ano fora. Voltou. Lesionou novamente em 42 minutos de jogo pelo Al Hilal. Nos últimos 4 anos, Neymar disputou menos jogos do que muitos jogadores mediocres disputam em uma única temporada. Chegou à Copa do Mundo de 2026 convocado, com histórico de lesões, tentando ser novamente o que foi. Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Um dos jogadores mais talentosos que o futebol já produziu. E, ao mesmo tempo, uma das maiores histórias de lesões da geração. A diferença entre Neymar e os outros nessa lista é que a história dele ainda está sendo escrita. Torça para que o corpo aguente. Porque o talento, todo mundo já sabe que existe. 11 histórias. 11 vezes que o futebol foi interrompido pelo corpo. Ronaldo e o mistério das convulsões e a maior superação da história. Van Basten e o tornozelo que levou tudo aos 28 anos. Pato e o herdeiro que nunca pôde herdar. Wilshere e a geração inglesa que ficou esperando. Kaká e o joelho que foi mais forte que a bola de ouro. Eduardo e a entrada que mudou tudo em 2 segundos. Ganso e o tornozelo que escolheu por ele e por Neymar. Diaby e a carreira que existiu mais no papel. Giuseppe Rossi e as 4 cirurgias no mesmo joelho.
Owen e o corpo que não aguentou a própria velocidade. E Neymar, cuja história ainda não terminou. O futebol exige tudo do corpo humano, e às vezes o corpo humano simplesmente não aguenta. O futebol é o cenário. A história humana é o verdadeiro protagonista, sempre foi. Se você chegou até aqui, você já sabe que o talento sozinho não é suficiente. Esse canal está crescendo e cada vídeo depende de você. Se esse vídeo valeu o seu tempo, deixa o like. É simples e faz toda a diferença. Comenta aqui embaixo qual dessas 11 histórias mais te marcou. E se você conhece alguém que viveu alguma dessas lesões como torcedor, manda esse vídeo. Nos próximos vídeos, a gente continua contando as histórias que o futebol esconde. Se inscreve para não perder. O eco continua.